E aí, galerinha, eu sou Fábio Batista, professor de Ciências da Natureza, aqui de Edicina para vocês, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a introdução de Química e Física. No caso, hoje nós continuaremos tendo introdução de Química e daremos continuidade ao estudo sobre os átomos. Certo? Vocês viram ao longo dos vídeos, que aqui é igual a novela da Globo, né? Eu falo isso direto, já virou praxe. Né? Mas, assim, vocês viram em outros vídeos todos os estudos que foram criados e desenvolvidos ao longo de anos, certo? Em relação ao átomo. Vocês viram que antes mesmo do nascimento de Cristo, já se tinha pessoas pensando em partículas indivisíveis, que seria a última parte que poderia dividir a matéria. Vocês viram que, ao longo do tempo, a ciência foi evoluindo e, através de experimentos científicos e matemáticos também, foi se criando modelos de como seria essa menor parte que é dividida a matéria, que seria o átomo, e ele passou por uma série de alterações de modelos diferentes, à medida de que se acreditava que era de uma maneira, aí se faziam experimentos, mudavam as hipóteses, aquela hipótese era suplantada e entrava outra. Eu sei que nós chegamos, basicamente, né, a um modelo que hoje é o que ficou. Né? Então, vamos para o modelo atual do átomo. Nesse vídeo anterior, vocês viram que o átomo ele tem um núcleo. Dentro desse núcleo está lá os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, que são as partículas neutras, não têm energia. Em órbita, circulando, né? Tudo muito bem organizado, não é aleatório, circulando. Em órbita estão os elétrons. Os elétrons, que são as partículas negativas do átomo. Esses elétrons, eles são distribuídos em camadas. O átomo neutro é aquele átomo que a mesma quantidade de prótons, partículas positivas, é a mesma quantidade de elétrons, partículas negativas. Na maioria das vezes, os átomos são neutros, mas pode ocorrer que esse átomo chegue a ganhar ou perder elétrons, que é uma das coisas também que nós vamos estudar hoje. Então, pessoal, vamos para o nosso slide para a gente dar continuidade aos estudos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, né, para a gente recapitular. Pronto. Postulados de... Bom, vocês viram que está aí o átomo, ele tem um núcleo. Dentro desse núcleo, pessoal, nós temos prótons e nêutrons, e em camadas, circulando ao seu redor, num movimento semelhante ao que os planetas fazem ao redor do Sol. É bom que a gente faça essa associação, que é chamado de modelo planetário, certo? Está os elétrons, que são esses pontos vermelhos,
que são as cargas negativas do átomo, eles estão distribuídos em camadas. Essas camadas, elas foram identificadas por letras maiúsculas, e são essas aqui, K, L, M, N, O, P e Q. Eles estão distribuídos. Também, né, quando se fala de distribuição, é porque cada camada dessa comporta uma certa quantidade mínima e máxima de elétrons. O que nós vamos aprender hoje também é fazer a distribuição desses elétrons nas camadas dos átomos. A eletrosfera está dividida em camadas ou níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q, respectivamente nessa ordem. Então, a camada número 1 é a K, 2L, 3M, N4, O5, P6 e Q7. Em cada camada, em sua camada de origem, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa, sendo que, para tal, é necessário que ele ganhe energia externa. Então, nós vamos ver isso, que é a base das ligações químicas. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nesta volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. Modelo atômico de Sommerfeld. Ele descobriu que os níveis energéticos são compostos por subníveis de energia. Então, nós vimos lá aquelas 7 camadas. Além das 7 camadas, ainda tem subníveis, certo? Que é o S, o P, o D e o F. E que esses elétrons percorrem órbitas elípticas na atmosfera, na eletrosfera, desculpe, ao invés de circulares. Então, é aquele movimento, né, semelhante ao que os planetas fazem ao redor do Sol. Para ficar mais fácil, nós vamos analisar aqui a tabelinha, né, o diagrama de Linus-Pauling. Nesse diagrama, ele conseguiu descobrir como são distribuídos os elétrons por camada e subníveis. Então, nós vamos aqui. Olha, pessoal, eu quero que vocês obedeçam aqui essa ordem na hora que vocês forem distribuindo. Por exemplo, na primeira camada, certo? Tem subnível S. Primeira camada, subnível S vai ser 2. Então, todas as vezes que tiver subnível S, são 2 elétrons. Pode ficar com 1 elétron, mas não pode ser mais de 2. Quando o subnível for P, é 6. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6. Não vai ter 7. D, da mesma forma, só vai até 10. F, só vai até 14. E a gente obedece essa sequência aqui. Ó. Primeira camada. Aqui, pronto. Primeira camada, um S, que é a K. Segunda camada, que é a L. Terceira camada, que é a M. Quarta camada, que é a N. Quinta camada, que é a O. Sexta camada, que é a P. Sétima camada, que é a Q. Volto aqui para que vocês analisem essa tabelinha aqui de subníveis.
Quando for S, é sempre 2 ou menos. P, sempre 6 ou menos. D, é sempre 10 ou menos. F, é sempre 14 ou menos. O que representa cada número desse? Vamos ver. Por exemplo, 3S2. O número 3 representa o nível energético. Se é o 3, é o M. O S representa o subnível, que é o que eu expliquei aqui para vocês, que tem a quantidade de elétrons por subnível. E o número 2 representa o número mesmo de elétrons. Então, esse 2 é esse aqui. O S, que é o subnível, é esse aqui. E o 3 é essa camada aqui. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade. Exemplo de aplicação. Né? Vamos fazer, determina a distribuição eletrônica do elemento químico cloro. Vamos fazer o estudo. O cloro possui número atômico 17. Ele tem 17 prótons no seu núcleo. Número de prótons é 17. Fabinho, por que você repetiu? Porque, pessoal, no átomo, na representação do átomo, é descoberto que o número atômico dele é a mesma quantidade de prótons que ele tem. Então, o número atômico, que é a letra Z, é 17, porque tem 17 prótons. E no núcleo tem lá 17 prótons. E como ele está neutro, ele tem o mesmo número de elétrons, que é 17. Certo? Fazendo a distribuição pelo diagrama de Linus, temos, olha lá, número atômico 17. Então, vamos distribuir os elétrons. Primeira camada, S2, 2 elétrons. Segunda camada, S mais 2 elétrons. Tem que chegar a 17. Segunda camada, P, 6 elétrons. Terceira camada, S, olha o Szinho aqui, 2 elétrons. Terceira camada, ainda na terceira camada, P, 5 elétrons. Quando você olha lá na tabela, P pode ir até 6. Porém, como só são 17, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Então, na última camada, completa a quantidade de elétrons que o número atômico está dizendo. Aqui é a figura, olha, número atômico 17. Aí, na primeira camada, 2. Na segunda camada, tem 2 mais 6, olha que é a segunda camada. 2 mais 6, 8. Na terceira camada, é 2 mais 5, 7, né? Tem 7. Terceira camada. Que é a camada M. Aqui o modelo atômico atual, né? Foram esses aqui que ajudaram a completar as hipóteses, e tem aqui algumas considerações. Dualidade da matéria. Toda e qualquer massa pode se comportar como uma onda, é um dos pensamentos. Isso aqui, orbitais. Desenvolve o modelo quântico atômico, ou modelo probabilístico, colocando uma equação matemática de onda
para cálculo da probabilidade de encontrar um elétron girando em uma região do espaço. Outro pensamento, que sobre o átomo é o princípio da incerteza. É impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Se determinarmos sua posição, não saberemos a medida da sua velocidade e vice-versa. Ainda há muita coisa a se estudar, é tanto que os instrumentos usados para representar, identificar os átomos na matéria são ainda de forma meio que virtual, que é muito dificilmente um microscópio ampliar, chegar até o átomo. Então, eles fazem através de ondas, são equipamentos extremamente modernos, que no livro de vocês dá mais ou menos uma noção. Agora, nós vamos identificando o átomo. O átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são as cargas positivas, em vermelho estão no núcleo. Os nêutrons, que são nêutrons, para equilibrar o núcleo do átomo, estão aqui, e é a mesma quantidade de prótons. Se tem 10 prótons, tem 10 nêutrons. E na eletrosfera estão os verdinhos aqui, os elétrons, que são as camadas, né? São as partículas negativas, que estão distribuídas em camadas. Esse átomo, ele é um átomo neutro, equilibrado. Por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 prótons e tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Vamos continuar. Mas pode ocorrer, né, aqui, 1, 2, 3, 4, 4 elétrons também. Aqui, 2 prótons, 2 elétrons. Os diferentes tipos de átomos, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons, partícula positiva do núcleo, que possui. Então, o elemento químico é identificado pela quantidade de prótons. Esta quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, que é representado pela letra Z. Ao conjunto de átomos do mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. Então, pessoal, por definição, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Agora, eles podem ter o mesmo número atômico, massa diferente, que é o que nós vamos ver aí. Prótons, nêutrons e elétrons. Número da massa. A massa, pessoal, se encontra no núcleo, porque a massa dos elétrons ela é tão pequena que ela é meio que desprezível, assim, de cálculo. Então, se analisa a massa do átomo através do número de prótons e nêutrons que tem no seu núcleo. Então, se prótons é 6, o nêutron vai ser 6. A massa vai ser 12. A massa é igual a prótons mais nêutrons, que é número atômico mais os nêutrons. Exemplo está aqui, pessoal, é bem fácil de compreender. Logo, a massa vai ser 9. Agora, vai diferenciar alguns, nós vamos ver, diferenciar alguns tipos de átomos. E aqui está confirmando o que eu disse para vocês sobre a massa atômica, que está concentrada no núcleo, visto que o elétron tem uma massa desprezível, muito pequena. Representação do elemento químico. Tem que ter a representação.
Então, o que acontece? Uma dica, uma questão aqui. Os elementos químicos, eles são representados pela inicial do seu nome. Cloro, a letra C. Mas se tem elementos, átomos, começando pela mesma letra, aí vai vir uma segunda letra, que é uma letra minúscula. Aonde fica o número atômico? No lado esquerdo, na parte de baixo. Onde geralmente fica, por convenção, a massa? No lado esquerdo, na parte de cima. Agora pode ser do lado direito também. Aqui, ó, os exemplos. E aqui está desmistificando a coisa. Olha, carbono, esse aqui. Carbono, a massa é 16. Por que a massa é 16? Porque soma o próton com os nêutrons. 6 mais 6, 12. Mesma forma são os demais. Aí nós vamos ver aqui uma pequena diferenciação. É o átomo íon e o átomo cátion. O íon, elemento químico que possui número diferente de prótons e elétrons. Eles podem perder ou ganhar elétrons. Isso gera uma diferença. O íon cátion perdeu 2 elétrons, ficou positivo. Porque o elétron não é negativo. Se ele perdeu 2, vai ter mais carga positiva do que negativa. Então, ele virou um íon cátion. Agora, se o átomo ganhou elétrons, ganhou 2 elétrons, ele é um íon ânion, porque vai ter mais carga negativa do que carga positiva. E aí nós vamos ver alguns elementos químicos. Tem no livro de vocês, na página 78, que são os isótopos, os isóbaros e isótomos, que nós vamos estar, né, orientando a vocês que veja a diferença com mais detalhes na página 78 do livro. Então, elementos químicos com o mesmo número atômico pode ter número de massa diferente, que são os isótopos. Olha lá, olha o cloro. Tem cloro 35 e cloro 34. São cloro, porém tem massas diferentes. Alguns isótopos recebem nomes diferentes entre si. Por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. São todos hidrogênios. Só que, como muda o número de massa, tem o monotério, que é o hidrogênio leve, deutério, que é o hidrogênio pesado, tritério, que é o trítio, que é outro tipo de hidrogênio. Por quê? Porque mudou o número de massa. Os isóbaros, elementos químicos com o mesmo número de massa, porém com número atômico diferente. Aí já inverteu. Olha aqui que o número de massa em cima está igual e o número atômico diferente. Esses são os isóbaros. O cálcio e o potássio. São os exemplos, né?
E os isótopos? E o que é os isótopos? Elementos químicos com o mesmo número de nêutrons, porém com números atômicos e massas diferentes. Ó, o cálcio e o potássio. Número de massa diferente, número atômico diferente, porém com número de prótons, certo? De prótons e elétrons e nêutrons iguais. Aí tem os isoeletrônicos, que tem o mesmo número de elétrons. Aqui são questões mais técnicas que eu... E nós vamos exercitar. Onde é que vocês vão exercitar? Vocês vão exercitar lá na plataforma, no Google Sala de Aula, que eu estarei postando na última aula essa semana, certo? Como tem uma diferença, a turma da tarde para a noite, vou ver qual é a última aula da turma, ou de tarde ou da noite, né? E vai ser ainda essa semana, mas estarei também postando no grupo. Valeu, pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Assista o vídeo quantas vezes for necessário e acompanhe as atividades na plataforma Google e leia o livro para pegar mais detalhes. Valeu, pessoal, um forte abraço virtual a todos. Eu tenho a mania de, antes de fechar o slide, tá dando tchauzinho. Mas valeu de novo, pessoal. Forte abraço a todos.